Olá Portugal, daqui Luís Diniz, da Jogos do Mundo, e hoje estamos a fazer aqui a cobertura do Paris et Ludique. O que é então o Paris et Ludique? É que o maior festival de jogos de tabuleiro de Paris, depois de 2 anos de pandemia, está de volta também, por isso é um evento ao ar livre e nós vamos durante este fim de semana fazer a cobertura, por isso vão ficando por aí também com todas as novidades sobre este evento. E este espaço aqui podemos dizer que talvez seja um dos espaços mais interessantes para a maior parte das pessoas, vê-se aqui muito ruído também, ouve-se muito ruído. É um espaço onde as pessoas no fundo podem jogar o que quiserem jogar, no fundo é um espaço livre, está coberto também, o que é ótimo, e agora não terão facto. O que acontece é o seguinte, ali ao fundo existe aqui um espaço, é um pouco como acontece em Portugal também, por isso onde as pessoas vão pedir a solicitar o aluguer de um jogo durante X tempo e depois vêm aqui para este espaço e no fundo estão a jogar à vontade, sem stress, com muita calma também. Por isso nós estamos agora um pouco na hora do almoço, por isso não está completamente cheio, mas está também muito composto. É um dos espaços de facto aqui mais interessantes no Paris et Ludique. Estamos aqui num espaço extremamente interessante, um espaço de desafio, de combate, que é um ringue, vocês veem aqui neste caso, olhando aqui onde é que está a parte aqui, ok, é o ringue. Bem, então o que é que se passa aqui neste espaço? Eles têm aqui a explicação, mas eu vou só mostrar também para vocês perceberem a ideia. No fundo passa-se o seguinte, nesta pequena tenda, digamos assim, temos 2 jogadores em combate num determinado jogo. E a ideia é o vencedor continua a ficar lá no ringue para novos desafios, novos jogadores que no fundo venham a aparecer. A ideia é, quando surge um jogador escolhe um dos jogos disponíveis, eles têm aqui muitos jogos, para poder criar, digamos, um desafio ao jogador que está a vencer, que está no centro da mesa. Eles jogam aquele jogo, o vencedor continua na mesa e quando vier um outro jogador com outro jogo, ele é desafiado sempre a tentar vencer. Por isso, a ideia é que no final, os jogadores, vamos só aqui mostrar deste lado, o jogador que fique no final no pódio, ou seja, que fique mais tempo, tem direito a prémios também. Eles estão aqui, neste caso, existe aqui um quadrado de indicação dos jogadores que estão neste momento no pódio também. E a ideia é até ao final da competição, os jogadores que ficarem sempre na mesa vão depois ganhar prémios no final também. Ora bem, aqui no Paris et Ludique nós temos também espaço para jogos tradicionais e jogos em que pomos no fundo as pessoas a mexer absolutamente. Vocês veem aqui no fundo, conseguem ver estas peças aqui de cubo, então o que está a acontecer é claramente um jogo, recordam-se aquele jogo em que os jogadores existem 3 jogadores, no fundo este jogador aqui está a dar indicações de como é que deve virar, como é que deve pôr a peça, há um jogador que tem os olhos vendados e então tem de conseguir pôr as peças numa determinada ordem, segundo aquilo que está representado na carta, por isso só que aqui nós temos em versão gigante, digamos assim, e também acaba por ser muito engraçado. E aqui neste espaço nós temos no fundo outros jogos, no fundo estão a decorrer outras atividades, em que no fundo não é apenas jogos de tabuleiro, mas também há outros jogos no fundo mais físicos, os jogadores têm aqui espaço para tudo também. Bem, aqui no Paris et Ludique, mais um dos espaços do festival também extremamente interessante é aqui o Jeu de Demain, ou seja, os jogos do amanhã, e claramente é um espaço para os game designers, para quem tem protótipos para testar. Está um espaço muito interessante, nós vamos aqui poder só mostrar um pouco, e muito concorrido, e se vocês veem aqui os espaços, mais ou menos as mesas estão muito bem ocupadas também. As pessoas podem vir aqui livremente escolher. E esta parte, como vocês veem ali, temos ali um cartaz que explica. Deste lado nós temos protótipos mais virados para a família, para aquele lado temos protótipos mais de expert. E as pessoas no fundo chegam aqui, podem se inscrever, vêm se há mesas livres e vêm então jogar e testar vários protótipos. Por ser um espaço também muito visitado e muito utilizado aqui no Paris et Ludique.
Por isso vocês talvez vejam aqui este cartaz que é a parte dos jogos gigantes. Então o que é que nós podemos aqui encontrar? No fundo é um espaço também aqui reservado, onde os jogadores estão a jogar alguns jogos mais conhecidos, mas em versão gigante naturalmente, o que é muito mais agradável. Vejam só, por exemplo, este jogo, o nosso Barraqués, um jogo que nós tão bem gostamos também de jogar, para nós pensando no MMA, por exemplo, em versão gigante também, por isso que os jogadores estão aqui a jogar, a colocar os tapetes. É um jogo extremamente interessante. Também temos aqui, por exemplo, o Takenoko, que também está aqui a ser jogado. E é um espaço onde tem muitos jogos, são jogos muito conhecidos, alguns jogos abstratos, mas aqui no fundo há outro prazer a jogar aos jogadores aqui no Barria Lúdico. Ora bem, vamos agora falar-vos aqui de uma proposta muito interessante que está aqui a ser apresentada aqui no Parria Lúdico, que é este jogo Chessball. Por isso, quem gosta de xadrez e quem gosta de futebol tem aqui uma nova proposta. Este é um jogo que está aqui a ser apresentado no protótipo, ele vai ser lançado no próximo outono. E é um jogo que consiste no seguinte: cada equipa, no fundo, temos um jogo a 2 jogadores, cada jogador tem 5 peões, como vocês veem aqui, sendo que 3 deles são os defesas e 2 deles são os atacantes, que vocês veem aqui. Depois temos a bola. O objetivo do jogo que os jogadores têm de fazer é marcar um golo, no fundo fazer com que a bola atinja uma das linhas finais que vocês veem aqui no espaço também. Aliás, nós temos aqui 2 jogadores que estão precisamente a jogar e a pensar qual a próxima jogada. E aqui o interessante é, tal como no xadrez, no fundo, qualquer peça se pode movimentar uma casa em qualquer direção, mas depois há poderes especiais, porque os atacantes podem saltar por cima da bola ou saltar por cima de um outro jogador, por exemplo, o jogador adversário, é possível, tal como, por exemplo, os defesas não podem saltar, mas podem, por exemplo, empurrar um jogador para uma determinada casa, por exemplo, fazendo algo assim deste género. Por isso têm este poder. Por isso, aqui o objetivo dos jogos há um controle de espaço e é um objetivo de fazer com que a bola, no fundo, atinja uma das linhas. Um jogo muito interessante, chama-se então Chessball e está então disponível também agora, neste caso, para apresentação e ser apresentado no próximo outono.